Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. É um prazer estar de volta aqui na igreja da Malvinas 2. É um prazer rever os irmãos. Essa igreja sempre bonita. Deus te abençoado. Feliz em rever o pastor Felipe, a irmã Moésia. Está em algum lugar por aqui. Deus abençoe a irmã Moésia, o irmão Felipe, pastor Felipe. O DEFAD, irmãos, dessa igreja, departamento da família, esse casal tão abençoado, irmãos, que Deus tem colocado aqui, presenteou essa área com um casal, nosso diácono, irmão Giovanni, a irmã Márcia, que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus, e aqueles que trabalham com eles, o diácono Alessandro, a irmã Edna, o irmão Sandro, a irmã Jane, a irmã Luciana, enfim, todos aqueles, irmãos, que têm trabalhado no departamento da família. Eu costumo dizer que esse departamento da nossa igreja, irmãos, ele é o departamento caçula, ele é o mais novo, né? Estamos trabalhando, estruturando algumas coisas, temos trabalhado, irmãos, com casais, encontro de casais, inclusive nós teremos um encontro de casais aqui na área no dia 26 de outubro. Irmãos, todo mês nós estamos fazendo um encontro desse numa área. Ontem nós tivemos um encontro na área 4, no Cruzeiro, foi numa escola, num colégio, um jantar. E sabe que a gente tem visto, irmãos, que muita gente deixa para fazer inscrição na última hora. E alguns nem fazem. E aí depois ouve notícias, se arrepende. E aí quer que a gente faça outro. Só que o calendário da nossa igreja é muito apertado. Então a gente vai conseguir fazer outro só o ano que vem. E aí, irmãos, então se antecipe. Vale a pena, vale a pena. Temos tratado de alguns assuntos nesses encontros. Temos trabalhado também, irmãos, com curso para noivos. Nós encerramos a primeira turma faz 3 semanas. Foram 6 encontros de 1h30 cada um, dá 9 horas de encontro. E nós temos trabalhado vários assuntos com esses noivos. A gente diz para eles o seguinte: uma pessoa, para exercer uma profissão, ela se prepara ou não se prepara? Anos, não é verdade? Dependendo da profissão, 5, 6, 7, 8 anos de preparação para aquela profissão. E para o casamento, não precisa se preparar? Dá para correr o risco de entrar de qualquer jeito, irmãos? Não. E há um mito que diz o seguinte, que o casamento é 2 folhas em branco, que vai começar a escrever uma nova história. Não é, isso é mentira. Não tem nada de 2 folhas em branco. Quando a gente entra no casamento, a gente entra com uma bagagem. A gente entra com uma mala, e nessa mala a gente não leva só roupa velha, não. A gente leva uma história, a gente leva experiências, a gente leva traumas, a gente leva coisas boas e coisas ruins. E quando a gente casa, a gente precisa aprender a desfazer as malas. O que eu trouxe na minha mala que não serve, que eu preciso deixar fora do meu casamento, e o que eu trouxe que é bom, que eu preciso praticar no meu casamento. Então a gente começa trabalhando com essa questão das malas, irmãos, desfazendo as malas dos noivos, e a gente trata vários assuntos, finanças, sexualidade, comunicação. Então ore pelo departamento da família, ore por este trabalho, irmãos, Deus tem sido conosco. Eu confesso aos irmãos que eu estava preparando uma mensagem para este culto, irmãos, em Deuteronômio, mas sabe quando você prepara a mensagem e ela não desce ao coração, parece que fica um negócio meio assim, acho que não é isso, não é isso, e Deus aqui, Ele colocou um outro texto no meu coração, e eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo está nos falando. E eu queria convidar os irmãos a lermos em Marcos, o 2º evangelho da Bíblia, capítulo 5, versículo 21. Marcos 5 e 21. Esse que foi o primeiro evangelho a ser escrito. O evangelho de Marcos foi escrito por um jovem que foi discipulado, ensinado pelo apóstolo Pedro. Então a gente pode dizer que esse evangelho é o evangelho segundo Pedro, porque Pedro influenciou Marcos para escrevê-lo. Marcos capítulo 5, verso 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo,
e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem fizera isso, ou a quem isso fizera. Então a mulher, que o sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada daquele teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitindo que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já havia 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubessem, e lhe dessem de comer. Amém. É um episódio, irmãos, que narra o sofrimento de um pai, um sofrimento de uma família. Nós não sabemos se essa menina tinha mãe viva, mas se tivesse, certamente a mãe ficou em casa com a menina, nos braços, e mandou que o pai fosse atrás do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nesse episódio há 3 pessoas que sofrem: a menina, Jairo e a mulher, que apareceu na história meio que de intrusa. E nessa história de sofrimento, irmãos, narra este homem aqui em desespero. Era uma pessoa de autoridade. A Bíblia fala que ele era o chefe, ou um dos principais da sinagoga, ou seja, era uma autoridade religiosa ali naquela cidade. Mas o desespero deste homem fez com que ele deixasse de lado a sua posição, a sua autoridade, a sua etiqueta, e se dobrasse diante de um homem que era carpinteiro e que estava fazendo bem por aquela região. Ele chega até Jesus no seu desespero e se dobra diante de Jesus, dizendo o seguinte: a minha filha está para morrer. Em outras palavras, ou o Senhor vai comigo, ou ela morre. Ela está moribunda, ela está à morte. Na linguagem de hoje seria: ela está em coma, está nas últimas. E há um trecho no versículo que encheu este homem de esperança, porque o versículo 24 fala assim: e Jesus foi com ele. Jesus aceitou o convite, Jesus aceitou a proposta, e Jesus começa então a caminhar com aquele homem. E aí, meus amados irmãos, a luta agora era contra o tempo, de chegar em casa antes da morte. Jesus precisava chegar lá rápido, porque a menina estava nas últimas. Talvez Jairo pensaria: quem vai chegar primeiro? Nós ou a morte? Jesus ou a morte? E dentro desse desespero deste homem,
algo aconteceu. Porque, pensa os irmãos, qual foi a trajetória deste homem? A menina talvez estivesse saudável, ela começou a ficar doente, e foi piorando. A Bíblia fala que a mulher do fluxo gastou dinheiro com os médicos, mas certamente Jairo também tinha gastado. E a menina indo de mal a pior, alguém fala de Jesus para Jairo, porque sempre tem alguém que fala de Jesus para outra pessoa, e aquele homem fala: eu vou tentar. Mas o Jesus está pregando aquilo que a gente não aprende na sinagoga, está ensinando algo diferente, está dando uma nova perspectiva da lei. Não, mas eu vou deixar isso de lado. Eu vou ao encontro de Jesus, e quando ele chega até Jesus, ele faz o pedido para que Jesus o acompanhe. Jesus aceita o pedido, e aí o coração daquele homem nasce uma esperança, uma expectativa. Qual era a expectativa? A gente vai rapidamente até onde a menina está, até a minha casa. Ele vai chegar lá, vai colocar as mãos sobre a menina, e a doença vai embora, e eu vou ter minha filha de volta. Essa é a nossa expectativa. É interessante, irmãos, que quando a gente serve a Jesus, e Jesus nos faz uma promessa, Jesus começa a caminhar conosco, e a gente começa a caminhar com Ele, a gente parece que a gente cria as nossas expectativas, é ou não é? A gente cria os nossos planos. Vai acontecer assim, assim, assado. A gente até anota, às vezes entrega para Jesus: é isso daqui que vai acontecer. Aí sabe o que Jesus pega e faz com os nossos planos? Ele rasga. Porque parece que as nossas expectativas são pequenas demais para Ele. Porque dentro da expectativa do homem, haveria uma mulher que apareceria? Não. Mas uma coisa é a nossa expectativa, outra coisa é a realidade lá fora. Outra coisa é a realidade do caminho. Às vezes a gente está aqui no culto no domingo e o nosso coração se enche de esperança, de expectativas boas. Aí amanhã é segunda-feira, a gente vai enfrentar lá fora o mundo, a realidade, e parece que as coisas não se encaixam. É ou não é assim? O homem está no seu desespero, caminhando com Jesus, na sua pressa, talvez andando mais rápido, fazendo Jesus andar mais rápido, e Jesus na sua tranquilidade caminhando com aquele homem, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele tem um controle do tempo, dos acontecimentos. Foi cantado nesta noite que nenhuma folha da árvore cai sem a sua permissão. Jesus caminha com aquele homem porque Ele é o Senhor da história. Aparece uma mulher. Eu pergunto uma coisa aos irmãos: andar com Jesus é seguro? É interessante que a gente faz essa pergunta e 90% dos irmãos, alguns ficam quietos, mas 90% fala é. E se eu te disser que não? E se eu te disser que Jesus não prometeu segurança para o caminho? Jesus prometeu que você vai chegar no destino, mas Ele não falou que o caminho seria seguro. Atravessar o mar da Galileia com Jesus é seguro? É nada. É cada tempestade que a gente enfrenta, que até pescador fica em desespero. Homens que tinham atravessado aquele mar milhares de vezes, mas quando atravessa com Jesus, o perigo é maior, a coisa é diferente, a tempestade parece que ganha força. Andar com Jesus muitas vezes não é seguro, é perigoso, mas o que Jesus prometeu é o seguinte: a gente vai chegar no destino, e você precisa ter fé diante das adversidades do caminho. Jesus não prometeu o caminho fácil, Jesus não prometeu o caminho tranquilo, de jeito nenhum. Há o inimigo no caminho, há adversidades no caminho, há lutas no caminho, há dificuldades no caminho, há pessoas que vão querer nos tirar do caminho, mas nós devemos perseverar. O caminho não é seguro, mas o destino é certo, Ele está conosco no barco, vamos chegar lá. A nossa família vai, porque às vezes a gente olha e a gente fala: é tão seguro andar com Jesus. Aí você olha para a tua família, está seguro lá? Fala: pastor, está nada. É cada luta que a gente passa lá, é cada dificuldade que a gente passa lá. Sabe, irmãos, lembra daquele pai que levou o menino, que se lançava no fogo, se lançava na água, o menino ficava endemoniado. O espírito pegava ele, convulsionava o menino era lançado no fogo, na água, ficava lunático, perturbado. Os discípulos não conseguiram fazer nada. Quando o pai chegou e levou o menino diante de Jesus, a Bíblia fala que o menino convulsionou diante de Jesus.
Convulsionou diante de Jesus, Jesus expulsou e libertou o menino. Às vezes, irmãos, nosso problema é assim. A gente pega o problema e leva diante de Jesus, a coisa fica pior. A coisa convulsiona. O negócio que estava ruim fica pior, porque está diante de Jesus, até que Jesus chega e fala, liberta. O mal acaba, mas não é seguro, não é rápido, tem o processo. No desespero daquele homem, aparece uma mulher. Uma mulher que estava sofrendo com fluxo há quanto tempo? 12 anos. O mesmo tempo da menina. A menina tinha 12 anos de vida, a menina que estava morrendo. A mulher que aparece no caminho, por ironia, parece ironia, ela tem 12 anos que está com fluxo. Uma mulher que buscou tratamento em diversos lugares e nada deu certo. Aí eu pergunto para os irmãos, uma mulher que estava sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, ela podia esperar mais um dia? Podia. Ela podia esperar mais uma semana? Podia, irmãos. A Bíblia não fala que ela estava morrendo como a menina. Aí eu penso assim, poxa, a mulher vai aparecer ela está sofrendo há 12 anos. Se coloque no lugar de Jairo agora. A mulher está sofrendo há 12 anos. Ela vai aparecer justamente na hora da minha urgência, da minha pressa, do meu desespero. Por que não esperava uma semana a mais? Por que não veio no dia seguinte? Vai aparecer justamente na hora que eu não posso esperar mais. A vida não é assim. A Bíblia fala que a mulher também ouve falar de Jesus, como Jairo ouviu falar de Jesus. Ela chega por trás, ela toca na roupa de Jesus, e ela recebeu ali, a Bíblia fala que saiu virtude de Jesus. A palavra grega ali é dinamis, que é a palavra da onde vem a palavra dinâmico, da palavra dinamite. A palavra dínamo de carro, aqueles carros antigos, que para o motor funcionar tinha que ter o dínamo funcionando. Saiu o dínamo de Jesus, saiu o dinamite, saiu o poder de Jesus, cura, estanca o sangue da mulher e a mulher fica curada. É interessante, irmãos, que o texto no original, a ideia é que dá a impressão que Jesus sentiu uma certa fraqueza ali, sabia? Saiu força de Jesus, Jesus sentiu uma fraqueza porque a mulher tocou nele. Aí, irmãos, Jesus olha para a multidão e pergunta, quem me tocou? Os discípulos acharam que Jesus estava brincando. Não é possível que o senhor está falando isso. A multidão te aperta. É como se você chegasse ali no metrô da Praça da Sé em São Paulo, que passa mais de 1 milhão de pessoas por dia, 6 horas da tarde, entrasse naquele metrô e falasse assim, alguém me tocou. Está tudo arrochado, está tudo apertado, não cabe mais ninguém, a multidão é grande. Aí Jesus parece que faz uma pergunta filosófica, quem me tocou? Aí os discípulos até falaram assim, tu não está vendo a multidão? Está tudo apertado aqui, o senhor pergunta quem me tocou? Sabe, irmãos, sempre que Jesus nos faz uma pergunta, o que ele precisa não é de uma informação. Sempre que Jesus fez uma pergunta para alguém na Bíblia, ele não precisava de nenhuma informação. Informação ele tem todas. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Sempre que Jesus fez uma pergunta na Bíblia, ele fez para revelar algo, para mostrar algo. A ideia aqui é como se Jesus olhasse para a mulher de rabo de olho. Quem me tocou? Jesus sabia que era ela. Quem me tocou? Ficou olhando para ela, sabe? Até que ela falasse, fui eu. Porque a ideia da mulher era sair dali quieta. Eu vou lá, toco em Jesus, vou receber virtude, sou curado e volto para casa dando glória a Deus e sigo a minha vida. Por quê? Porque ela não podia andar no meio do povo. Era proibido a mulher com hemorragia tocar em alguém. Por quê? Porque se uma pessoa com hemorragia era impura, se ela tocasse em alguém, a outra pessoa também ficava impura. Mas ela está impura, ela toca em Jesus, ao invés de Jesus ficar impuro, ela também fica pura. Porque a força de Jesus é maior que o mal. Irmão, Jesus é poderoso. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Ao invés de Jesus ficar impuro, ficar com hemorragia, não, a mulher que é curada, glória a Deus. E aí Jesus pergunta quem me tocou, né? E a coitadinha ali fica ali preocupada, não queria se manifestar. E agora, irmãos, Jesus para conversar com a mulher. E você é Jairo, e está ali do lado. Você já passou por uma situação que você ficou
entre aspas, sem entender a aparente inércia de Deus. O negócio é urgente, parece que Deus está preocupado com outra coisa. O coração de um pai angustiado, e Jesus conversando com a mulher que já foi curada. Imagine você, se você estivesse no hospital, com um filho, uma filha, internada em coma, está nas últimas, precisa de uma intervenção médica urgente. Aí você encontra o médico conversando com uma paciente no corredor, uma paciente que já teve alta. O que você diria desse médico? É a mesma coisa aqui. Jesus está conversando com uma pessoa que já teve alta, já está curada, vai embora em paz e me deixa quieto, e me deixa correr com ele. Você encontra um médico conversando com um paciente que já recebeu alta, e a tua filha está lá morrendo. Você entende isso? Jesus faz isso conosco às vezes? Faz. Talvez Jairo pensava, o que ele está fazendo? É uma irresponsabilidade isso. Ele não entendeu ainda a minha urgência. Mas tem uma coisa que eu vejo na Bíblia, irmão, sabe o que é? Por isso que eu falei que Jesus é o Senhor da história. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus com pressa. Cada pessoa que Jesus atendia, que Jesus conversava, parecia que era a única pessoa do mundo. Você já viu Jesus falando assim para alguém, ó, fale rápido que eu só tenho 2 minutos que eu preciso ir lá curar uma menina que está doente. Não. Jesus para e conversa com a mulher. A tua fé te salvou, vai em paz, porque eu sou o Senhor da história, eu estou controlando aqui, eu estou controlando lá. No nosso relógio está tudo atrasado, está tudo fora da hora, mas o relógio dele é diferente, o tempo dele é diferente. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã aqui agora há pouco. Quantas vezes talvez no coração dela não tenha pensado, Deus está tardando, Deus não está entendendo a minha pressa, Deus não está entendendo a minha urgência. Eu preciso servir a Deus, e olha a situação do meu marido, olha a situação do chevetinho que a gente está empurrando, e Deus não faz. Por que Deus não dá um carro novo? A gente não entende as coisas de Deus. Você já se sentiu assim? Frustrado com Deus? Que a gente quer colocar a nossa pressa no coração de Deus e a gente não consegue? Ele continua andando calmamente. O pior aconteceu. Chega a notícia, e olha, irmãos, a forma fria que chegou a notícia para aquele pai. Alguém podia chegar, dar um abraço em Jairo e falar, Jairo, meus pêsames, o Senhor recolheu a menina. Não é verdade? Ô irmão, como é que você dá notícia para um pai que acabou de perder a filha? Como é que eles deram notícia? Ó, a menina morreu, não incomodes mais o mestre. Que coisa fria. Não é verdade? Que mensagem sem coração. A menina está morta, vamos enterrar a menina, não incomodes mais o mestre, ele tem outras coisas para fazer. O que você faria numa hora dessa? A Bíblia diz, Jairo não disse nada. Eu fico imaginando ali a cena, Jairo quieto, olhando para Jesus, sem dizer nada. Tem coisa, irmãos, que a gente não tem resposta. Não é verdade? Tem coisa que acontece com a nossa vida, com a nossa família, que alguém pede, e agora, vai fazer o quê? Não vou fazer nada, só vou olhar para ele. Eu não vou fazer nada, mas ele vai. Eu não posso fazer nada, mas ele pode. Talvez Jairo tenha olhado no fundo do olho de Jesus, Jesus olha no fundo do olho de Jairo, e Jesus, ele explicou o que ia acontecer? Não. Jesus simplesmente disse, não temas, crê somente. Jesus podia revelar o plano, logo, Jairo, fica tranquilo, eu vou fazer isso. Não, Jesus só olha para Jairo e fala, não temas, crê somente. Irmãos, da nossa vida é assim. Eu costumo dizer uma coisa, que a gente olha para essa história aqui, irmãos, e a gente lê essa história aqui com muita calma, com muita fé, com muita tranquilidade. E por que a gente lê essa história com muita tranquilidade? Porque a gente sabe o final. A gente já leu ela antes. A gente sabe o que vai acontecer. Sabe ou não sabe? A gente olha aqui para Jairo e fala, Jairo, fique tranquilo. A gente canta sobre isso. Fique tranquilo, porque a menina vai ressuscitar, Jairo.
A obra que Deus vai fazer lá é grande, Jairo, mas a gente sabe o final da história. Aí eu te pergunto, e da tua história, você sabe o final? E da tua história, você sabe o próximo capítulo? O próximo versículo da tua história? Qual será? O que vai acontecer? Aí quando eu olho para essa história, o mesmo Jesus que caminha com o Jairo, caminha contigo, caminha com a minha família. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer, ainda que Ele não me tenha revelado, mas se Ele me disse, não temas, crê somente, eu posso descansar como Jairo podia descansar aqui. Podemos ou não podemos? Porque eu descanso com a história de Jairo, mas eu não descanso com a minha. Eu descanso com a história do irmão, da irmã, da bênção que é contada, e glória a Deus. Agora quando chega na minha história, eu gosto muito da Bíblia, irmãos, o livro de Salmos, porque Davi, ele vai usar um recurso que na língua portuguesa é chamado de solilóquio. Você sabe o que é solilóquio na língua portuguesa? Solilóquio é quando a gente fala conosco mesmo, é você falar com você mesmo. E não é doidice isso não, nem loucura. Isso na língua portuguesa se chama solilóquio. E os salmos, eles estão cheios de solilóquios. É quando Davi dizia o seguinte: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ó minha alma, confia nele. Era Davi falando com a própria alma. Porque é muito mais fácil eu falar com a alma dos outros do que eu falar com a minha própria alma. É muito mais fácil eu descansar com a história dos outros do que eu descansar com a minha própria história. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele nos ensina: fale para a tua alma. É fácil olhar para a igreja e falar confia no Senhor. O difícil é olhar no espelho e falar confia no Senhor. Porque está abatido, porque você está com medo. Qual é o tamanho do Deus que você serve? Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Somente isso, irmãos, é capaz de nos livrar dos medos, das frustrações que a gente enfrenta neste mundo. A palavra de Deus. Uma palavra que nos deixa rendidos, entregues. A palavra de Deus, irmãos, cria um novo cenário. Faz com que entreguemos a Ele as nossas expectativas, as nossas esperanças. Ainda que eu tinha um sonho, e Deus pegou este sonho e simplesmente rasgou o meu sonho, rasgou o rascunho do meu sonho, e falou: eu tenho algo maior. Sempre que Deus rasga uma expectativa nossa, é porque ela é pequena demais para o plano dele. Não cabe, é pequena demais, é mesquinha demais. Aí Deus fala: não, isso é muito pouco, eu vou fazer mais. Vou pegar esse teu desenho que você fez aqui, o teu projeto, e vou rasgá-lo, porque eu tenho outro, maior. O projeto de Jairo era a cura da menina, o projeto de Jesus era a ressurreição da menina. Eu tenho coisa maior. E além de ressuscitar a menina, ainda vou curar uma mulher no caminho, porque o caminho é outro, o plano é outro. Deus tem um plano maior para a tua família. Deus tem um plano maior para a tua casa, para os teus filhos. O que eu preciso fazer? Somente confia. Mas está tudo fora do lugar, confia. Irmãos, Deus vai abrir a madre de alguém aqui. Deus abre madre, irmãos. Deus vai abrir madre de alguém aqui. Eu já falei isso em alguns lugares, que morávamos em São Paulo, dirigíamos uma igreja antiga. O círculo de oração tinha aproximadamente 80 anos, o círculo de oração daquela igreja. E eu tinha um plano. Fui dirigir essa igreja, irmãos, com 2 filhos. O mais velho com 4 anos e a mais nova com 1 ano de idade. Aí eu falei: Senhor, agora tem a responsabilidade da igreja. Igreja grande, não tem muitos problemas, né, irmão? Só tem alguns para resolver. Então eu vou fazer o seguinte: Senhor, já tenho 2 filhos, já está bom. Eu vou operar. 2 filhos, está bom, vou operar e a gente segue a vida assim. Sabe o que Deus fez com o meu plano? Rasgou. Eu estava há 1 ano dirigindo aquela igreja. Veio uma irmã pregar no domingo à noite.
ela chega perto de mim e olha para mim e fala: pastor, o senhor já tem filho? Eu olhei para ela e falei: tenho 2 e sou operado. Tipo assim, para acabar o assunto. Ela olhou e falou: pastor, eu estou sentindo o cheiro de leite perto do senhor. O senhor crê? Eu falei: estou sentindo o cheiro de leite perto do senhor, o senhor crê nisso? Aí você vai perguntar para um crente, irmão, se ele crê, o que a gente responde? Claro que creio, mesmo que a gente não esteja crendo por dentro. A gente faz igual Sara, a gente por dentro está rindo, não é verdade? E aí por fora a gente, amém, glória a Deus, eu creio, e por dentro eu estava rindo. Isso foi no mês de outubro. Quando chega no mês de novembro, a minha esposa me liga, eu estava trabalhando, ela me ligou e falou: Tadeu, eu estou grávida. Eu já tinha operado há 1 ano e meio. Eu não quero assustar ninguém que operou aqui não, mas eu quero dizer que Deus está vindo madre de alguém. E eu falei: você pegou esse exame na internet, você está brincando comigo, por causa da profecia da irmã Cristina. Ela pegou e mandou uma foto, o meu filho segurando o exame. Eu falei: meu Deus, Deus tem planos diferentes, Deus tem planos maiores. A gente faz, a gente planeja, e é do homem planejar, e Deus nos fez seres racionais para isso. Precisamos sim planejar, precisamos sim fazer planos, fazer projetos, imaginar o futuro, entregá-los a Deus. Mas às vezes a gente entrega a Deus e não vai sair do jeito que a gente fez. Ele faz coisa maior. Então, se a tua família talvez esteja passando por uma situação como a de Jairo, que você olha e fala: está tudo fora do lugar, está tudo fora do controle, está tudo errado, crê somente, confia somente. Ele não vai te dar às vezes o plano pronto que Ele vai fazer. Qual é o projeto de você crer somente? Continua caminhando com Ele, continua confiando com Ele. Ele não vai te abandonar no meio do caminho, Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te deixar decepcionado. Talvez alguém olhe para você e fale: que adianta ser crente? Que adianta servir a Deus? Está lá nos ensaios, no culto, e passa pelas mesmas lutas que eu passo. É porque a pessoa só viu um pedaço do caminho, não viu tudo ainda. Nós não vimos todo o nosso caminho ainda. A história não acabou. Ele não vai nos deixar no meio da estrada. Ele continuará conosco. E lá na frente nós veremos que valeu a pena. Você vai chegar lá na frente com a tua casa, com os teus filhos, e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. Cada sacrifício, cada culto, cada noite mal dormida, cada lágrima que eu derramei, cada minuto de joelho, valeu a pena, porque o que Ele fez foi grande. Sempre que a gente chega até Jesus, irmãos, às vezes a gente chega com uma coisa tão pequena. Quantas pessoas Jesus traz para a igreja porque a pessoa só quer uma porta de emprego? Ela vem simplesmente buscar uma porta de emprego. Ou alguns vêm para a igreja simplesmente buscar uma cura. Jesus te cura, Jesus te cura. E Jesus pode te curar nesta noite aqui. Ele tem poder para isso. Quantas pessoas vêm às vezes em busca de um namorado, de uma namorada? Aí Jesus pega isso e fala: vou fazer algo maior, que você nem imagina. Você veio atrás de um emprego, atrás de uma cura. Eu vou te dar algo muito maior. Vou te dar uma vida nova. Eu vou te dar uma vida eterna. Vou escrever o teu nome lá no livro da vida. Vou te dar um novo nome, um novo nascimento. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Porque sempre que a gente vai até Jesus, irmãos, Ele faz algo muito maior. Toda vez, irmãos, que você perceber que Deus está se atrasando em se manifestar, se atrasando em responder alguma oração, é porque existe uma informação que você ainda não tem. A nossa vida é como um quebra-cabeça, e nós não temos todas as peças. Não temos todas as peças. Mas no final, eu costumo dizer o seguinte, eu estou acabando com isso, que a nossa vida é como a obra, e tem um hino antigo que fala sobre essa história. Tem um hino antigo que fala que a nossa vida é a obra de um tapeceiro. E se você pegar um tapete e olhar o tapete
pelo lado de baixo. Você enxerga alguma beleza naquilo? Não. Não faz sentido. Não tem beleza. Eu costumo dizer que a nossa vida é como um tapete, mas a gente ainda está olhando pelo lado errado. Um dia nós estaremos lá. E quando nós estivermos lá, a gente vai olhar o tapete do lado certo. Aí a gente vai ver, tudo fez sentido. Cada luta, cada lágrima, cada sofrimento, cada espera, tudo fez sentido. Era a obra do artesão, era a obra do tapeceiro, era o artista maior que estava por trás, construindo a minha história. Igreja, não temas, crê somente. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe o teu futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém.